Bom, pessoal, a internet não está colaborando hoje não, hein? Está caindo aqui na sala de aula. Eu vou começar a aula e aí, né, não posso fazer nada, certo? Essa posição tá. Vamos lá. Então nós vamos começar hoje a eletrostática, né? A parte do eletromagnetismo que estuda o comportamento estático, vou botar entre aspas, das cargas. Vamos lá, então o que nós começamos a estudar? O eletromagnetismo. Eu parti para a eletrodinâmica. Por que eu fui para a eletrodinâmica? Porque é o conteúdo que mais cai no Enem, é mais ligado ao nosso dia a dia, que é a nossa energia elétrica da nossa casa, nossas tomadas, aqui da rua, certo? O magnetismo seria a parte final do nosso eletromagnetismo. E a gente vai estudar depois de estudar a eletrostática. A eletrostática, pela ordem da maioria dos autores, seria o primeiro conteúdo. Entretanto, ele, apesar de ter exemplos do dia a dia, que a gente vai também identificar, mas ele é um conteúdo mais robusto, mais complexo, certo? E essa complexidade, bom dia, essa complexidade impede que ou seja, me sugere que eu nunca comece com ele, que o aluno vai ter que ter revisão de vetores, saber trabalhar com coisas mais pesadas. Então, eu deixo sempre para a parte do meio do ano, né? O aluno já está acostumando a fazer algumas continhas, acostumando a fazer uns cálculos mais elaborados, para ele não se assustar tanto, certo? A ideia do estático seria a ideia de cargas em repouso. Só que um raio, e a gente vai descrever agora como é que funciona um raio, um relâmpago, né, conhecido, ele não é uma carga parada. O raio é uma descarga elétrica. Então, essa ideia de estático não é um estático assim, verdadeiro, não é um estático concreto. As cargas estão se movimentando. Entretanto,
a gente vai chamar de estático porque esse movimento ele é ocasional, ele não é constante. Então, na eletrodinâmica, esse movimento é ordenado, a gente obriga os elétrons a percorrer o condutor. E aqui não. Aqui, em algum momento, o corpo vai estar parado mesmo e ele vai estar se manifestando com carga elétrica ou não. Tá certo? Bom, antes de começar a falar da eletrostática, seria bom que a gente fizesse uma revisão, né, do modelo atômico. Então, se o professor de química não fez, eu deveria fazer para vocês. E dizer que vários modelos atômicos foram elaborados por vários cientistas. Um modelo mais antigo, que deu nome ao átomo, ele foi idealizado desde os gregos, né? Os gregos já imaginavam como é que seria a matéria. Então, eles imaginaram que a matéria era formada por uma bolinha maciça e indivisível. E chamou essa bolinha maciça e indivisível de atomóide. Daí veio o nome átomo, que é bola indivisível. Essa maciça e indivisível. Então, os gregos já imaginavam que a matéria era formada de alguma coisa, certo? Esse modelo durou anos, até você ir melhorando isso aí. O modelo de John Dalton também manteve essa ideia de esfera maciça e indivisível. Hoje nós sabemos que o átomo é divisível, daí a bomba atômica, e sabemos hoje que o átomo é formado de outras partículas ainda menores. Nessa história do modelo atômico, nós tivemos, por exemplo, um modelo atômico conhecido como pudim de passas, certo? A primeira vez que um cientista imagina as cargas elétricas presentes nesse elemento, certo? E esse modelo imagina uma região. Como as cargas estariam nessa gelatina, como é chamada, ficou conhecido como pudim de passa, porque ele estaria com a presença das cargas, mas numa área limitada, numa forma, né? Ele buscava essa forma para o átomo. Depois desse modelo de Rutherford, vai chegar no modelo de Rutherford, você já imagina um núcleo e uma eletrosfera. Então, o núcleo seria uma carga positiva e em volta dele uma carga negativa. Olha, nós já estamos evoluindo, né? O modelo de William Thomson, que é um pudim de passas, evoluiu para o Rutherford, que agora ele imaginou já um núcleo e uma eletrosfera. Até nós chegamos, né? Modelo que a gente vai utilizar aqui agora, que é o modelo de Niels Bohr. Então, o modelo de Bohr, esse modelo que você tem o núcleo, em torno do núcleo giram os elétrons, partículas negativas, e no núcleo não é formado só de prótons, ele é formado de prótons e nêutrons, partículas sem carga nenhuma. Então, a descoberta do nêutron, que é outra partícula do núcleo atômico, ele possibilitou esse modelo de átomo que nós temos hoje, e que é nesse modelo, a partir dessa estrutura, dessa imagem, que a gente vai fazer toda a eletricidade. E funciona? Funciona. Só que hoje nós já sabemos, e aí vou estudar física nuclear. A física nuclear vai estudar o núcleo do átomo, daí o nome. E aí a gente vai descobrir que essas partículas que supostamente seriam as menores partículas que o homem ia conhecer, não são elas. Elas ainda são formadas por outras ainda menores. Aí vem os neutrinos, os quarks, os pi-meson. Então, essas partículas são formadas ainda por outras partículas.
Então, esse modelo mais dentro do átomo, a gente chama de física nuclear, que é também um objetivo do nosso curso, mas você vê um pouco disso em química. Só que física nuclear, ou chamada física moderna, a gente deixa para o último estágio do ano. Se der tempo, infelizmente, a gente fala. Se não, fica para uma outra história na vida de vocês, né? Não temos como, com um calendário tão curto, 2 aulas apenas agora, tentar chegar nisso aí. O importante é, nós vamos usar aqui o modelo de Niels Bohr, que é o modelo onde o átomo tem um núcleo formado de prótons e nêutrons, e em volta dele giram os elétrons na eletrosfera, certo? Então, resumindo, né? Nos gregos já se imaginou e deu nome, átomo, partícula indivisível. John Dalton manteve essa linha imaginando uma esferazinha ainda, sem camada externa. William Thomson imaginou essa geleia. Então, aí ficou conhecido como pudim de passa de Thomson. Depois dessa ideia de geleia, a ideia de Thomson já foi um progresso, porque ele imaginou as cargas. Viemos para Rutherford. O modelo de Rutherford já separou entre núcleo e eletrosfera. Só que o núcleo só tinha próton e a eletrosfera elétrons. Até chegarmos ao modelo de Niels Bohr, que é o modelo que nós vamos utilizar aqui. Tivemos outros cientistas, e eu gosto sempre de comentar isso, muitos do conhecimento científico, eles eram estudados em vários países. Como a nossa tradição é uma tradição eurocêntrica, a gente não fala de japoneses, por exemplo, de chineses, de russos, que também desenvolveram essas mesmas teorias paralelamente na origem do tempo, sabe? Foi no mesmo período nós tivemos russos, japoneses fazendo essas teorias também. Um bom livro de física vai falar sobre esses japoneses, sobre esses russos, sobre os chineses, que também trabalhavam com essas teorias. Eu gosto de chamar a atenção disso, porque quando se fala em invasão de um país, e que você deve ter aprendido história como chama de colonização, que é errado, que você não... A ideia de colonização, de expansão europeia, era de invadir os territórios de quem estavam lá, dos nativos, explorar suas riquezas. Não é aquela coisa bonitinha, vamos dar escola, fazer isso, fazer amizade, não, nada disso. Então, como a história era contada de um jeito, a mesma coisa acontece com a física. Os livros que a gente estuda são livros direcionados para a cultura americana, cultura europeia. Então, você tem que ter uma mente aberta para conhecer todo o conhecimento de uma forma ampla. Né? Então, não coma apenas aquela comida que estão te dando. Procure outros pratos para você conhecer a diversidade do mundo, para você ter uma noção de como evoluir. Por que parte da Europa é tão mais evoluída que os outros? Por que um local não tem preconceito e o outro tem? Você tem que entender as culturas, né? Então, é importante que vocês tenham essa visão, vou dizer, sociopolítica do conhecimento e saber que muito do conhecimento que a gente tem aqui está reproduzindo o que o americano quer, o que o europeu quer. Isso é ruim. Por isso que Paulo Freire é importante. E Paulo Freire, ele disse, nós precisamos ensinar nossos alunos a pensar. Não pode só trazer, porque o americano queria o quê? Na época de 70, por exemplo, vieram os polos petroquímicos. Então, eu quero formar apenas mão de obra. Então, o professor vou lhe dar conhecimento técnico. Então, o professor de física aqui, ele ensina só, a conta, como é que faz, circuito, lei de Ohm. Ele não vai te ensinar para que serve a lei de Ohm. Ele não vai te ensinar como você ser autônomo. Falar, você agora já sabe fazer uma instalação elétrica. Você já pode viver independente, ter seu próprio dinheiro. Eles não queriam isso. É você ser alienado. Entendeu? Você vai formar para técnico. E é o que está querendo com essa nova educação aí que vai vir. Eles vão dizer que não, algum outro defensor vai dizer que não. Essa nova reforma do ensino médio, o que é que vai querer? Veja, se você tem dificuldade com física, tem dificuldade com matemática, e tem a opção de fazer humanas,
Você vai fazer física e matemática? Não. O pobre vai deixar de fazer curso de engenharia. O pobre vai correr pelo mais fácil, para não perder de ano, para a família não ficar brigando com ele. Ninguém vai querer ir para o lado de medicina, porque vai ter que aprender física, química, que é mais difícil. Está entendendo o que eles querem? Eles querem fazer um novo ensino médio, onde o aluno que não sabe ainda da sua vida, do seu futuro, vai ter que escolher se ele vai querer fazer a área de ciências da natureza, de linguagens, ciências humanas. Se você não sabe ainda, cara, tá entendendo? Aqui não, aqui você pode não gostar de física. Você pode tirar sua nota baixa em física, mas você está fazendo física, você está vendo. Então você pode decidir na hora do vestibular. O futuro não vai ser assim. O ensino médio, você já vai começar o primeiro ano sem ver isso. Vai te excluir desse direito de ver, para testar mesmo, ver se você vai gostar ou não. Né? Eu sei que 90% não gosta. Mas aqueles 10% que gostaram, pode amanhã estar fazendo um curso na área de ciências exatas, na área de medicina. Está entendendo? Você vai suprimir essa oportunidade. Eles estão dizendo que não vai ser assim, mas vai ser assim. Porque a gente tem a tendência de gostar do que é mais fácil, do que é mais prático, do que é mais cômodo. Então, é uma natureza humana. Então, primeiro conceito, carga elétrica. O que é carga elétrica? Veja. Carga elétrica. Então, carga, que é um conceito físico, nós vamos sempre entender isso, né? Por definição, é quando um corpo possui excesso ou falta de elétrons. Então, vejam bem, nós vamos definir um corpo que ele vai estar carregado eletricamente, se ele vai ter falta ou excesso de elétrons. Eu quero chamar a atenção de uma coisa importante aqui. Eu vou escrever a palavra gordura. Quando a pessoa é gorda, quando a pessoa é magra, quando é que a pessoa é gorda? Quando ela tem excesso de gordura. Quando a pessoa é magra, quando ela tem falta de gordura. Você percebe que entre o gordo e o magro, é o mesmo que determina a falta da gordura te faz magro. O excesso da gordura te faz gordo. Ou seja, é o mesmo fator. No caso das cargas elétricas, é a mesma coisa. E eu quero chamar a atenção disso. Quem vai determinar se o corpo é positivo ou negativo são os elétrons. Se você tiver falta de elétron, você é positivo. Se você tiver excesso de elétron, você é negativo. Então, como é que é isso, Mr. Bart? É assim, ó. Nós temos um corpo aqui, eu desenhei uma esferazinha, e vou dizer que ela está neutra. Olha, primeira coisa, ela está neutra, mas ela tem carga? Tem. Só que as cargas se anulam. Então, o corpo no estado de átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele está estável, átomo. Lá em química, vocês aprendem a palavra íon. Quando é que um corpo está no estado de íon? Quando ele está com falta de elétron, excesso de elétron. Aí você vai ser um íon cátion ou um íon ânion. Certo? Na física é a mesma coisa. Quando você está com um corpo com falta de elétrons, ele fica um corpo positivo, carregado positivamente. Quando você tem excesso de elétrons, olha, cada próton casou com seu elétron. Cada próton casou com seu elétron. Sobraram elétrons. Esse corpo fica negativo. E por que, Mr. Bart? É simples você entender. Você não tem como ficar tirando próton de um corpo, de um átomo. Porque o próton está ligado no núcleo. Para você tirar um próton de um núcleo, você tem que fazer fissão nuclear. Você tem que fazer
bomba atômica para quebrar esse núcleo. Então, quem se desloca são quem? Os elétrons. Esse sim, facilmente eu consigo fazer isso. Então, se você chegar no supermercado, vai na seção de verduras e desenrola aquele saco plástico, se você for peludo igual o Mister Bate, você vai sentir seu pelo todo arrepiadinho. É eletrização que ocorre ali naquele plástico. Na televisão antiga de tubo, você chega na casa de alguém com televisão de tubo, você coloca o seu braço lá, se você tiver pelinhos, ou seu próprio cabelo, você vai ver ele ficar eletrizado. Pois é. Então, aquilo ali é eletrização estática. Tá certo? Ó, tem locais muito secos, que aqui, por exemplo, é úmido. Eu não vou conseguir fazer aqui, ó, com a caneta e papel. Eu não vou conseguir fazer aqui na sala. Mas em Goiás, por exemplo, que é bem seco, a umidade relativa é baixa, você toma choque até na maçaneta se sua casa tiver tapete. Você sabia que você vai passando o pé no tapete, você vai se eletrizando. Quando você toca na maçaneta, você toma um choque. Acontece isso. Em locais onde a umidade é baixa, você toma choque até sem querer. Entendeu? Agora aqui não. Cruz das Almas, por exemplo, a umidade é altíssima. Então, às vezes, eu não consigo nem eletrizar uma caneta para mostrar a vocês aqui. Se eu pegar um local que tem um ar-condicionado, aí o ar-condicionado deixa o ambiente seco. Ainda dá para fazer alguma coisinha. Por exemplo, na UFRB, tem gerador de Van de Graaff. O gerador de Van de Graaff, ele faz um processo de eletrização. Se eu coloco uma menina lá com o cabelo seu assim, um frizz, fica todo o cabelo levantado. Porém, aqui, até para fazer isso é difícil. Já em locais onde a umidade é baixa, você faz com qualquer coisinha, você consegue fazer isso. Até uma bola de soprar, você passando ela na seda, quando você bota o cabelo da pessoa, fica em pé. É incrível. Então, depende dessa umidade, porque quando eu pego aqui a caneta e passo ela aqui na umidade, ela vai trocando elétrons com o ar. Está cheio de moléculas aqui, tudo é átomo, nós somos átomos, é bom que se diga sempre isso, gosto sempre de chamar a atenção disso. Um fator para destruir qualquer ser humano que tenha preconceito é isso. Nós somos a mesma matéria. Quando você morrer, eu morrer, ele morrer, enterrou, vai virar a mesma merda. Então o ser humano tem que entender isso. Alguns posts na internet mostram o esqueleto, né? Pega o esqueleto aí, bota o esqueleto de um gay, o esqueleto de uma lésbica, o esqueleto de um negro, o esqueleto de um branco, o esqueleto de um japonês. No final, tudo é esqueleto. Você não tem como identificar o que o cara era, o que não era, aquele esqueleto. Então, a gente tem que mudar a cabeça das pessoas ignorantes a partir de coisas desse tipo. E aí você já começa a falar assim, ó, não tem que ter preconceito com ninguém. Cada um, o problema é da pessoa. Se ela quer isso, se ela é o desejo dela, você não tem que ver com a vida dos outros. Então, as pessoas ignorantes que não evoluíram ainda, né, esse um processo de evolução é complicado, você tem que tirar a criação de pai, de mãe. Por exemplo, eu que sou ateu, imagine, numa família onde todo mundo é católico. Sabe como é que o pessoal olha para mim? Tudo com a carinha, vê aquilo aí, vê. Olha o preconceito. Eles não aceitam o conhecimento e eu é que sou discriminado por ter o conhecimento. Aí, quando eu falo de sacanagem, eu falei, ó, você está vendo aí que Deus nos salvou, 600 mil pessoas morreram. Cadê esse Deus aí agora? Aí se chateiam. E se não for a ciência para fazer a vacina, se não for a ciência para lhe dar o remédio, se não for o médico para lhe fazer a cirurgia, não adianta você rezar. E eu vou ser insistente com você. Não quero que ninguém mude sua religião. Mas você tem que respeitar a religião do Afro. Você tem que respeitar a religião. E tem religião que não merece ser respeitada. Por que não merece? Porque são religiões radicais. Como é que uma religião que quer matar as outras? Hipócritas. Como é que uma religião que quer que só a dele seja boa, que as outras não prestam? Não faz sentido. Então, você, por exemplo, vamos pregar a intolerância. Né? Nós temos que ser pessoas que têm que ser contra a intolerância. Mas, em algum momento, você vai ter que ser intolerante? Eu digo, infelizmente. Eu não posso tolerar um fascista. Está entendendo? Aí eu vou escrever na internet e o pessoal fica chateado. Mas você não disse que tem... Não. Tudo tem um limite na sociedade. Tudo tem um limite.
E é esse limite, é essa questão. Você tem o fascismo, ele está fora da curva. O fascismo não é uma questão de Batoré, não é uma questão sua, é uma questão já da humanidade. Ele é condenado por 90% da humanidade, ele é condenado pelas leis que regem a sociedade. Então não dá para tolerar um bolsominion que é fascista, não dá, infelizmente. Aí, nesse momento, você tem que ser o que você não gostaria de ser. Você tem que ser intolerante. Está entendendo? Mas é uma intolerância, nesse ponto de vista, não porque é meu, que é legitimada. E você não pode aceitar uma coisa que é contra a humanidade, que é contra o benefício da humanidade. É igual, por exemplo, a pessoa não quer tomar vacina hoje. Ela teria que ser obrigada, porque ela não está pensando só nela. Se fosse só ela, que se vire. Beleza, ó, você não quer tomar sua vacina? Não vai, meu irmão. Mas você vive na sociedade. Você vai cuspir, você vai espirrar, você está ali no ambiente, você está entendendo o problema? Teve um senhor que não ia tomar vacina porque ele viu um vídeo de um pastor falando que era a vaca da besta. Ele não vai tomar vacina por isso. Pois é. É triste, né? É triste, é triste. Ainda bem que nós estamos na escola para tentar mudar isso, né? Então, pessoal, eu quero saber se ficou claro que a gente não vai mexer no próton, nós mexemos nos elétrons. Então, fique bem claro para vocês. Quem determina se o corpo é negativo ou positivo são os elétrons. Se ele tem excesso de elétrons, ele fica negativo. Se ele tem falta de elétrons, ele fica positivo. Então, como é que se chegou a essa carga elétrica, por exemplo? Então, nós temos o experimento de Millikan, o famoso experimento de Millikan. Eu vou desenhar isso aqui, mas lá em eletromagnetismo, na parte de magnetismo, nós vamos falar sobre essa lei, tá certo? Então, o experimento de Millikan. O que o Millikan fez? Ele precisava calcular a carga de um elétron. Então, ele pegou uma gota de óleo eletrizada, lançou com uma velocidade V no interior de um campo magnético. Esse B aqui, ó, vou destrinchar tudo isso. B é chamado campo magnético. Não se preocupe, nós vamos estudar isso lá no futuro, tá certo? Ele lançou essa partículazinha com velocidade V. Ela, nesse campo, descreveu essa trajetória semicircular, porque a força magnética que atuou nela, a força magnética teve natureza centrípeta, ou seja, agiu como a força centrípeta, aquela força que lá no primeiro ano vocês deveriam lembrar, é responsável pelo secar de uma máquina de lavar roupa, a centrifugação. É utilizada para separar o sangue também, né? As partes do sangue, as hemácias, dos glóbulos brancos e da parte do chamado soro do sangue. Então, você vai fazer uma centrifugação. Então, é uma força que surge nos movimentos circulares. Então, a força magnética, para esse tipo de questão, é QBV. E a força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. Não se preocupe, eu vou fazer isso de novo lá na frente em magnetismo, tá bom? Eu só quero dizer para vocês, ó, a gente fala assim, ó, fofinhas maravilhosas, quero beijar vocês. Repetindo, fofinhas maravilhosas, quero beijar vocês. Força magnética para uma carga é QBV. Carga, campo e velocidade. E força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. O que vai acontecer? Esse V com o V quadrado desaparece um V, o valor da carga vai ser dado por mv sobre BR. Ora, por que eu quero chamar a atenção de vocês? A velocidade, ele sabia qual é a velocidade que ele tinha lançado, o campo magnético é calculado, o raio ele mediu, então ele ficava apenas com duas incógnitas, a relação carga-massa. E a partir dessa relação carga-massa,
ele chegou ao valor da carga de um elétron. Então, a chamada carga elétrica elementar, o valor dela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb, o pai da eletrostática. Então, a unidade de carga elétrica é Coulomb. E o valor da carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a partir dessa carga elementar, a gente pode calcular a carga de um corpo. Né? Se um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19, N elétrons vão valer que valor? A gente vai chamar de carga. Então, ó, N elétrons, eu vou cortar o elétron com o elétron, botar aqui um apenas. Esse 1,6 vai ser chamado de Ezinho, valor elementar. Então, 1 vezes Q é Q, N vezes E, que é. Então, a carga de um elétron, a carga de um corpo é dada pelo produto do número de elétrons que foram retirados ou fornecidos pelo valor de um elétron. E qual é o valor de um elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19. A partir de agora, toda vez que você encontrar o Ezinho de elétron, você tem que lembrar desse número. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga é dada por Quiné, que é igual a N vezes E. Onde N é o número que eu retiro ou que eu forneço de elétrons. Depois dessa descoberta, a gente passou a falar na física sobre a palavra quântico. E o que é quântico? O universo é quântico. O universo é feito de pacotes definidos. Então, a física mais moderna hoje é chamada de física quântica. E por que ela é chamada assim? Porque quando o elétron é um número fixo, a gente sabe hoje que a matéria é formada de quantidades fixas. Você não tem metade dessa quantidade, são números múltiplos de inteiros. Então, por isso que o universo é chamado de universo quântico. Vamos dar um exemplo para vocês ficar bem claro o que seria isso. A gente compra banana, por exemplo, ou ovos, botar ovos que é mais comum, pela a grandeza dúzia. Então, a grandeza dúzia é um número já pré-definido. Então, eu vou ter 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias, metade de uma dúzia, tal. Mas é pré-definido esse valor. Eu não vou ter 1,1 dúzia. Ou eu tenho uma dúzia, ou tenho 2 dúzias. Ou tenho 1 dúzia e meia. Mas 1,1 dúzia eu não tenho. Então, por que eu não tenho? Porque são pacotes definidos, é uma quantidade definida. Então, a descoberta desse número fez os cientistas, os físicos principalmente, descobrir que o mundo é quântico. Ele é feito de pacotes definidos. E isso, filosoficamente, afetou muito a concepção de ciência da gente. Né? Pô, tem que ter, por exemplo, eu que sou ateu. Aí os religiosos, não, viu? O universo é feito com pacotes definidos. Então, teve alguém para fazer isso aí. A física tem esse problema. A partir do momento que o cientista faz teorias, prova que o celular funciona tal, aí ele fala, não, aí a gente fala assim, ó, tá vendo que a ciência mostra que Deus não existe, tá? Mas aí você descobre uma coisa do tipo, o universo é feito de pacotinho definido. Aí os outros físicos que acreditam em Deus, olha, é uma manifestação. Tá vendo que tem alguma coisa definida ali, não é assim do jeito que a gente pensava? Então fica aquela briga entre os religiosos e os ateus no campo da ciência. Sempre terá essa briga. Tá? É uma coisa que reforça a ideia de uma coisa bem feita. Tá? De uma coisa feita por alguém. Porque é muito estranho você imaginar que veio em quantidades definidas. Não veio aleatório. Tá? Então, fica dando margem ao pessoal que acredita em Deus a levantar discussões sobre isso.
Eu acho apenas que é só uma coincidência, né? Porque pela minha visão, é só uma mera coincidência, é uma coisa do acaso, né? Tipo o número π, que é de para uma circunferência, é uma coisa do acaso. Apareceu na circunferência, foi do acaso, isso pode acontecer. O acaso também acontece, né? Mas isso dá pano para manga para as questões filosóficas. E aí agora nós vamos eletrizar esses corpos. E como é que a gente eletriza esses corpos? Nós temos 3 processos de eletrização. Nós temos o contato, desculpa, vou começar pelo o atrito, contato e a indução. O atrito consiste em roçar um corpo no outro. Então eu vou pegar um bastão, que não é qualquer bastão, pode ser um bastão de vidro ou de acrílico. Um pedaço de tecido, que não é qualquer tecido, tem que ser lã ou seda. E aí eu vou pegar isso aqui e roçar um no outro. Isso é atritar, é passar um no outro, ficar ali passando um no outro. De lá para cá, eu passo para lá, para cá, para cá, para cá. O que é que acontece aqui? Nesse processo, um acaba roubando elétrons do outro. Nesse caso aqui, o bastão perde elétrons para o tecido. E aí o tecido fica carregado negativamente e o bastão positivamente. Mas notem, aqui está faltando 3 elétrons. Aqui está sobrando 3 elétrons. A matéria tem que ter a conservação da massa, a conservação da matéria. Então ela não é ninja, ela não desaparece. É aquilo que eu falei em aulas passadas. Se entraram 3 alunos aqui, tem que sair 3. Né? Se não saiu 3, porque alguém enterrou alguém aqui, tem que cavar aqui o prédio todo para achar o corpo, né? Porque não pode desaparecer, não é ninja. Então aqui, ó. O problema é que o aluno daqui a pouco esquece. Quando eu perguntar aqui, esse corpo está positivo. Por que ele está com positivo? Ele ganhou prótons? Ele ganhou prótons? Alguém aí? Ele ganhou prótons? Bom, quem não disse, eu vou dizer. Não, ele não ganhou prótons. Ele perdeu elétrons. Não esqueça, prótons você não mexe com eles. Eles estão presos no núcleo. Para você tirar prótons, você tem que fazer bomba atômica. Quem é que se desloca são os elétrons. Ele perdeu 3 elétrons para esse tecido. Aí fica parecendo que ele ganhou próton, não ganhou. Ele só fez perder os elétrons. Entendeu? Essa é a questão. Nesse processo, como é que se calcula a carga? Vai ter que ser com kiné. Você vai dizer quantos elétrons ele ganhou ou perdeu e multiplicar pela carga elementar. Né? Segundo processo, para eletrizar um corpo, processo do contato. Contato nós temos 2 tipos. O sucessivo e o simultâneo. O sucessivo, vou pedir permissão a vocês para falar besteira aqui, para vocês tentarem lembrar, eu chamo de casamento. Botar entre aspas. Como é isso, Mr. Bart? Quando a gente casa, então eu vou pegar um corpo eletrizado aqui, chamado de QA, mais 4 puro. Vou botar assim, hein? Números inteiros para facilitar a nossa visão. E casou com uma mulher zerada. Destino do homem sofrer é casar com mulher pobre.
Então, ali a mulher está zerada, a carga dela é nula. Ela só tem o zerinho para oferecer. Né? Então, o cara casou. Então, ele tem mais 4 clubes, está com falta de 4 elétricos, casou. Quando se casam, eles dormem juntos, né? Fica ali agarradinho, então teve um contato. O que acontece no contato? Elétrons dela, que estavam aqui, vai migrar para o lado de cá, até atingir o equilíbrio eletrostático. Então, não vem 3, vem apenas 2. Os 2 que vieram, casa com esse, aí neutraliza. Aí, como saiu 2 dela, ela vai ficar com falta de 2. Entrou em equilíbrio. Então, quando eu separo isso, agora separou, porque todo casamento separa um dia, né? Então, aí separou, aí fica assim. Ela fica com a mesma carga, divisão de bens. Você sabe que antes do casamento é meu bem e meu bem. Depois do casamento é meus bens e meus bens, né? Então, a carga vai ser QA mais QB sobre 2. A média aritmética. Na separação, a separação por divisão igual dos bens. Então, a nova carga vai ficar assim, ó. QA' ganhou um chifre, 2C. E ela também ganhou, né? Também tem que ser justo, né? Mais 2C. Então, separou, ficou as cargas por iguais. Por que é assim chamado de sucessivo? Porque aí agora, se eu pegar essa nova carga, você já levou o primeiro chifre do segundo casamento, você vai para o segundo casamento. Aí você vai levar essa nova carga aqui agora. E aí você vai fazendo vários contatos sucessivamente. Então, contato é a média aritmética das cargas. E o contato simultâneo? Veja, se for para 2 cargas apenas, é igual ao sucessivo. Mas se for para N cargas, o contato simultâneo eu chamo de suruba, ou divisão de conta no boteco. Na hora de dividir a conta, tem que pagar todo mundo por igual, né? Não vai ter o caloteiro, mas aqui na física não tem o caloteiro, não. Tem que dividir por igual para todos envolvidos. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma carga QA mais 4 clubes, QB mais 2 clubes, QC menos 3 clubes e QD 0. Está neutro. Então, não tinha dinheiro. Vai ter que pagar. Né? Então, a carga resultante é o somatório das cargas dividido por N. Você vai dividir, somar as cargas todas e dividir pelo número de envolvidos. Então, a carga resultante vai ser QA mais QB mais QC mais QD dividido por 4. São os 4 envolvidos na questão. Certo? Então, aí eu vou... Isso é o contato simultâneo. Está todo mundo junto, vai ter que pagar a conta do restaurante. Então, a carga resultante vai ser igual a mais 4, mais 2, mais menos 3, mais 0, dividido por 4. Então, a carga resultante vai ser igual. 4 mais 2, 6. 6 mais 2 menos dá menos. 6 menos 3 dá 3. 3 mais 0, 3. Cada um vai ficar com mais 3/4 de clube. O QA', o QB', o QC' e o QD'. Todos agora separados, depois da divisão, cada um vai pagar o mesmo valor de 3/4 de clube. Então, você soma todas as cargas e divide pelo número dos envolvidos. Esse é o contato simultâneo. Então, processo de eletrização. Atrito, contato. Contato sucessivo ou simultâneo. E, por último, a indução. Coisa importante. No atrito, os corpos ficam com carga de sinais contrários. No contato, eles ficam com carga de sinais iguais.
Vamos ver o que acontece na indução. Até aí, tudo bem? Fui, hein? Essa aula está sendo gravada. Eu vou disponibilizar lá no YouTube. Quem quiser assistir, dê a pausa para rever. O processo da indução, eu vou precisar, né, de um fio terra. Então, eu vou pegar um corpo eletrizado com carga positiva, que é A, e aqui eu vou colocar um corpo neutro ligado à terra. Isso aqui é aterramento. Né? Chama de fio terra. Ó. Então, o que vai acontecer? A indução, eu induzir você, eu não preciso estar próximo de você. Posso te induzir de longe. E a indução é isso, não há contato. O atrito tem contato, e o contato você toca uma esfera na outra. Aqui não, aqui você só aproxima. Então, quando você aproximar esse corpo daqui, ó, corpo A do corpo B, eu aproximei sem tocar, o que acontece com ele? Esse corpo tem seus elétrons, estão aqui com seus próprios, está tudo arrumadinho. Mas como esses elétrons, eles são apaixonados pelo próton, e eles têm mobilidade, elas se afastam daqui e vêm para cá, para a beirada. Aí, quando ela vai para a beirada, ela deixa os prótons livres. Né? O que vai acontecer aqui agora? Os elétrons lá de baixo, os elétrons que aqui da Terra, eles sobem. Eu vou para cima agora, eu vou. Os elétrons sobem. Vieram da Terra, a Terra tem elétrons livres. Quando os elétrons subiram, ó, eu vou narrar essa história diferente agora. Vamos falar de um show. Vai ter um show de... Deixa eu uma banda que vocês gostam aí. Um show de Xande, né? Do Harmonia. Eu sei que as meninas gostam, aquele músculozinho, aquele dançadinho. Então você vai e leva, eu levo Tia Suzy para um show de Xande, do Harmonia. O que acontece? Está ele e ela aqui junto. Mas quando o Xande aparece, sabe como é mulher, né? Essas piriguetes que a gente casa, né? A mulher vai para beira do palco para ver as coxas do homem, para ver os braços do homem. Aí ela me deixa sozinha. E fica aqui perto do palco para ver lá todos os detalhes, né? Para ver como é que está a situação do cara lá. Só que ela não sabe que as outras mulheres também gostam de homem. E aí as outras mulheres já estão de olho em mim. Aí elas vêm da terra e sobem atrás de mim. Então não fica ninguém sozinho nessa história. Né? Só é constrangedor. Porque estava comigo, vai para cá para ficar aqui a pé do palco, deixa o cara sozinho, vem a outra e rouba ele. Entendeu o problema? É isso que acontece. Não sei se vocês entenderam, mas é assim. Aí o que é que eu faço aqui agora? O físico faz. Você vai partir o fio. Então o que é que aconteceu aqui? Quando eu parti o fio e afastar esse corpo, o que é que aconteceu? Eu parti o fio. Quando eu parti o fio, elétrons subiram. Se elétrons subiram, esse corpo ficou com excesso de elétrons. Porque aqui ele só movimentou para cá. Mas os outros subiram. Esses que subiram fizeram ele ficar com excesso de elétrons. É óbvio que não é a mesma quantidade. Aqui eu eletrizo em quantidade diferente, que eu não tenho esse controle. Tá certo? O que é o detalhe? É que o corpo, o indutor, eletrizou o outro com carga de sinal contrário. Então, esse aqui é chamado indutor. E o de cá vai ser o induzido. O induzido fica com carga negativa nesse caso, e esse aqui fica com carga, estava com carga positiva. Tá certo? O processo inverso também funciona? Funciona. Como é que eu calculo essa carga aqui? De novo, aqui eu uso quiné. Eu vou ter que saber
quantos elétrons subiram ou quantos elétrons desceram. Certo? O importante é que na Terra ficam elétrons livres. Vamos fazer o mesmo processo da indução, agora com a carga negativa, só para vocês enxergarem. Então, agora aproximei o indutor negativo. Vou apagar aqui, hein? O que acontece aqui agora? Aqui agora é o seguinte, eu aproximei. Vocês já ouviram falar, gente, que os opostos se atraem, já? E carga de mesmo sinal se repele. Né? Gosto sempre de dizer a frase, o negócio é homem com mulher. Não é preconceito, não, isso é piada só, tá? Vou dizer, ó, a cobra comendo a aranha. Mas é ditado, homem com homem dá lobisomem, mulher com mulher dá jacaré. Tudo piada antiga, coisa de jeito preconceitual naquela época. Então, na eletricidade é assim, os opostos se atraem. É positivo com negativo. E mulher com mulher repele e homem com homem repele, se fosse a lógica. Seria mais com mais se repele, menos com menos se repele. Aqui, por exemplo, ó, o que aconteceria aqui? Isso acontece. Essas aqui, nessa lógica de mulher, essas aqui falam para a mulher desses aqui. Larga esses homens, esse homem é meu. Manda essas piriguetes para lá. Ela fala para de cá. Né? Aqui não foi o próton que se deslocou, não. É essa aqui que é negativa, está repelindo as outras mulheres. Entendeu a moral da história? Aqui não foi o próton que... Foi o elétron que repeliu, porque quem movimenta são os elétrons. Quando aqui fica negativo, ela repele os elétrons aqui também. Então, momentaneamente, esse pedacinho aqui fica positivo. Aí, sabe o que esses elétrons fazem? Agora eles descem, escorregando. Eu vou para baixo, agora eu vou. Veja, ó. Essa repeliu essa, que repeliu essas, criou um estágio momentaneamente positivo, aí elas descem. Aí alguém vem aqui e corta o fio. Alguém corta o fio. O físico foi lá e cortou o fio. Como essa aqui perdeu elétrons, ela vai ficar com falta de elétrons, ela vai ficar o quê? Positivo. Percebeu? Sacanagem, né? Mas é assim que faz a eletrização. Aqui, ó. Quando o indutor for negativo, o induzido vai ficar positivo. Quando o indutor for positivo, o induzido vai ficar negativo. É sempre de sinais contrários. Esse é o processo da indução. E é isso que acontece no nosso braço. Quando você abre o saco plástico lá. Por que o pelo se arrepia? Porque cada um aqui vai eletrizar com o mesmo sinal. Para ele ficar eriçado, é porque está repelindo um do outro. Entendeu? O seu fio de cabelo. Seu fio de cabelo, você está aqui, o fio de cabelo está... Por que o seu fio de cabelo está assim? Né? Por que ele está assim? Porque cada um está com o mesmo sinal, ou menos, menos, ou mais, mais. Então, aí tem uma força de repulsão. Uma força de repulsão. Isso a gente já vai antecipar, né? Ó, cargas de mesmo sinal se repelem. Aí a frase é, os opostos se atraem. Carga de sinal diferente. Aí eu gosto de fazer contextualização também. Porque a gente dá uma aula dessa, fica parecendo que a aula ficou homofóbica. Mas na natureza, também tem a lei de que coisas da mesma natureza podem ficar juntas. Sim. Se alguém falar assim, a homossexualidade é uma coisa que não está na natureza. Mentira. Na lei da física também tem. Quer um exemplo?
Massa atrai massa. Aqui a Terra e aqui o Sol. Mzão e Mzinho. A força gravitacional de Newton, ela não é homofóbica. Aqui são coisas da mesma natureza. Ó. Massa atrai massa. Então, na natureza também temos que coisas do mesmo tipo se atraem. Entendeu? Não precisa fugir da natureza, não. Que na natureza também nós temos a presença disso. Agora, na eletrostática e no magnetismo, os opostos se atraem e de mesmo sinal se repelem. Quando eu pegar um ímã, eu vou dizer que tem dois polos. Polo norte e polo sul. Polo norte com polo norte repelem. Polo sul com polo sul repelem. Polo norte com polo sul atrai. Então, no magnetismo, os opostos se atraem. Na eletricidade, os opostos se atraem. E na gravitação, de mesma natureza, se atrai. Massa atrai massa. É? Então, tem gente fala, isso não está na natureza. Mentira. A pessoa não estudou, não sabem que na natureza também tem. Ainda mais homossexualidade, por exemplo. Pinguins, leões, aliás, chimpanzés, tudo tem. O pessoal que não sabe, bem ignorante, não sabe que tem. Na natureza tem até animal que muda de sexo. Tipo de rã e sapo. Ele é tipo hermafrodita. Ele, para perpetuar a espécie, ele muda de sexo, se adapta para não coisar. Isso até é relatado no filme que eu gosto muito, que os meninos assistam, Jurassic Park 1, o antigo. Parque dos Dinossauros. Quando ele vai fazer os embriões a partir do DNA que eles encontraram numa pedra de âmbar, uma coisa importante, o âmbar. O âmbar é uma resina que sai das árvores e ela cristaliza formando uma pedra. É ótimo para eletrização. Os primeiros... A palavra âmbar quer dizer até elétron. Que essa resina, ela facilmente se eletriza ela. Você passando um tecido nela, ela adquire cargas. Então, é uma pedra muito conhecida dos gregos, chamada de âmbar, que é um sinônimo de elétron. A pedra de âmbar. Então, tá ali a muriçoca, ele tira, aí eles fazem o quê? Para conseguir fazer a sequência do DNA, eles pegam o DNA de rãs. E aí o cara fala assim, isso não vai dar certo, porque o cara que é físico, né, tem um geofísico lá. Aí o velho fica chateado, não tem coisa para fazer, a natureza sempre dá um jeito. Aí, de repente, eles encontram um ovo lá no parque. Mas eu só fiz fêmea. Como é que apareceu um ovo? Para ter um ovo tem que ter um macho. É porque um dos embriões mudou geneticamente e gerou um macho. O fato de ser rã, a necessidade de manter a existência, um virou macho. E aí você reproduz. Bom, depois desses três processos, a gente tem alguns exercícios e agora eu vou falar de coisas, né, que acontecem no dia a dia, que a gente tem que lembrar e por exemplo, a partir desses processos que acontecem, e vocês têm que ficar alerta. Por que você está aprendendo na eletricidade? Por que você está aprendendo na eletrostática? Por exemplo, como é que se forma um raio? Então, o raio, gente, as nuvens são partículas de água, né? Algumas até de gelo, certo? Dependendo da temperatura, você já viu, cai neve, cai também gelo, né? Pedras de gelo. Então, as nuvens, elas são feitas de água, estão lá cheias de água. Essas nuvens, ao se deslocarem e ao se passar bastante vento por elas se eletrizam. E, normalmente, elas se eletrizam com carga positiva. É mais fácil roubar elétrons, como eu já disse. Então, os ventos, né, passam pela nuvem e elas vão se eletrizando. Elas se eletrizam tanto que elas
adquire altos potenciais. A gente já falou disso, mas assim, 200 mil volts, 1 milhão de volts de tensão. E aí na Terra, que é normalmente negativa, né? Normalmente negativa, e aí muita gente não sabe disso, 90% dos raios, eles sobem e não descem. Mas, professor, eu vejo descendo. Então, o que você vê não foi o que aconteceu. Você vê a luz. Mas antes da luz aparecer, que a luz é a combustão do que os elétrons fizeram. Os elétrons subiram isso aqui, queimando matéria, arrastando matéria. E aí ele cria um espaço enorme aqui, ó. Ele cria um vácuo. Sabe o que é o trovão? O trovão é o enchimento disso aqui de ar de novo. Esse vácuo criado aqui, o ar voltando para isso aqui que faz o som do trovão. E aí, duas coisas importantes. O trovão já passou o problema. O trovão é música. Então, quando você viu o raio, você não morreu, aí quando tocar o trovão, você dança de alegria. Aí o pessoal tem medo do trovão. Não tem que ter medo. O pior já passou. Né? O pior já era. Então, 90% dos raios é isso. Um outro tipo de raio, que é de cima para baixo, por sinal, é até mais forte. Porque ele não é tão comum. Então, ele teria que estar eletrizado com carga negativa. E aí, por que ele é mais forte? Ó, coisas importantes também. Porque a nuvem teria que estar carregada negativa. Ela tem que atingir um potencial tão grande que ela tem que repelir os elétrons da Terra. Então, ela vai ter que mandar os elétrons da Terra para camadas inferiores, para momentaneamente aqui ficar positivo. Olha o trabalho que essa nuvem tem que ter para um raio ser de cima para baixo, por exemplo. Tá vendo? Como detalhe? Aí o que acontece? Ó? Ela tem que ter um potencial tão grande, negativo, para repelir esses elétrons, para momentaneamente ficar positivo, para aí o raio descer. Então, por isso que é um raio de cima para baixo, ele é menos comum. O normal, os 90% é de baixo para cima. Ok? E aí, o que eu quero chamar a atenção do raio é o seguinte. Vamos lá. Gente, se você tem uma torre de transmissão de FM, então você vai passando aqui, né? Você está passando aqui. Está na tempestade, você vai passar perto dessa torre? Não, não deve. Se você tem aqui uma árvore, e aí você está passando aqui, você vai se esconder debaixo dessa árvore? Não. Por quê? A pergunta é por quê? Ela atrai o raio, mas e por que ela atrai? O que você acha que atrai? Por qual motivo ela atrai? Não. Sabe por quê? Porque a corrente elétrica ela é inteligente, ela quer a menor distância entre a nuvem e a Terra. Qual é a menor distância entre a nuvem e a Terra aqui? É a antena. Então o raio vai pegar primeiro a antena. Entendeu? A antena vai ser o lugar que ela vai escolher. Mas aí você está jogando bola lá no quintal, lá no lugar que está aberto. Tem uma árvore. Qual é a menor distância entre a nuvem e a Terra? A árvore ou a pessoa? A menor distância entre a nuvem e a Terra? A árvore. Mas você está num local onde não tem árvore. Qual é a menor distância entre a Terra e a nuvem? Ó. Então você vai ser o condutor do raio. Foi Deus que queria que você morresse? Não. Foi você perdeu a aula de física, a aula que te explica que no local, campo aberto, aquela pessoa que toma o choque é porque ela é burra. Tem uma tempestade, tá caindo um raio por segundo. O que é que você faz? Deita no chão. Vai arrastando deitado. É, pastor,
infelizmente. Porque o raio vai te escolher sim, porque você vai ser a menor distância entre a Terra e a Lua. Então não é coincidência, não é castigo de Deus, é ciência. Entendeu? É ciência. Há um ditado que diz assim: um raio nunca cai no mesmo lugar 2 vezes. Oh, mentira danada. Só para você ter ideia, a antena da TV Bandeirantes e da Rede Globo na Avenida Paulista, cada uma delas recebe, em média, 500 raios por ano. 500. Professor, e por que não pega essa energia e acumula? Infelizmente, para você acumular a energia de um raio, que seria suficiente para alimentar São Paulo durante um ano, nós não temos equipamentos que fazem isso. Aliás, a ciência o que mais busca hoje é como acumular energia. Daí que o celular, eu já falei isso, mas eu gosto de repetir, essas informações são importantes. O celular é mais caro quando a bateria dele dura mais. A qualidade da bateria faz o seu celular ser mais caro. Porque é desconfortável. Toda hora você tem que botar o celular para carregar. Né? O meu, eu uso meia hora, 2 vídeos, já tenho que botar para carregar. Não dá, eu entro em 3 apps, já está descarregado. Então, é isso que tem que ser, é a forma de você acumular energia, manter essa energia para poder usar, é que faz uma grande diferença, né, hoje em dia, e faz o celular ficar caro. Então, pessoal, como é que a gente se protege numa tempestade? Nós vamos nos proteger com a chamada gaiola de Faraday. Você entra dentro de uma superfície metálica, você estará protegido. Então, você pode ficar dentro do seu carro, vai estar protegido, dentro de sua casa, vai estar protegido. Mr. Bat, precisa cobrir o espelho? Não. Espelho não atrai raios. Mas, professor, eu vi na roça lá uma vez, um raio subiu pela parede do espelho e tal. Pode acontecer? Pode. Eu vou explicar como. O espelho, ele é feito, e vocês lá em ótica devem lembrar, ele é feito de prata. Entendeu? Você faz uma liga de prata. Então, é metal. Então, se você tiver um espelho muito grande lá no seu quarto, na parede de sua casa, é como se você tivesse aqui um fio, sabe? Ligado na parede. Então, pode ser que o raio escolha aquela parede para subir? Pode. Pode. Mas cobrir não vai. Porque o raio não enxerga o espelho, ele vê o metal na parede. Cobrir o espelho não mudou nada. A eletricidade é outra coisa, ela não está enxergando o espelho, entendeu? Ela vai usar o espelho por ele ser feito de prata. Ali é uma liga de prata, entendeu? É um óxido de prata jogado ali. Então, ele é um condutor, ele é um que conduz eletricidade. Então, se o espelho for muito grande, pregado na parede, ele pode sim aí ser um condutor, que é como se eu tivesse um fio, que é feito que nas igrejas, nos edifícios, nós fazemos o chamado fio terra. É uma proteção, nas torres, todas elas têm. Inclusive o prédio que eu citei agora para vocês aí lá do Jornal Bandeirantes, então você tem lá o fiozinho terra. Fazer o aterramento, ele vem por fora, é justamente para o raio não escolher outro lugar. Ele vai ter que escolher aquele edifício que é melhor, é mais proteção. Né? E os padres sabem disso, né? Eles não esperam ordem divina. Toda igreja tem um fio terra nas torres dele. Ele não vai esperar que Deus proteja ele do raio, porque ele sabe que a proteção é um para-raio e não ele rezar. Tá bom? Isso é muito importante vocês ficarem sabendo. Ok, gente. O pessoal daqui vai almoçar, né? Já passou todo o horário, né? É 11h10, já são 11h15. Para vocês aí, até a próxima. Tudo ok? Conseguiram ver aí no quadro? Não sei, né? Sim, professor. Hoje estava melhor? Estava mais legível, Luciano? Uma hora dava para ver, mas tinha hora que embaçava de novo. Ah, essa câmera eu não posso fazer nada. Mas essa aula vai estar gravada, eu vou jogar lá no YouTube, tá ok? Quem perdeu pode dar uma pausa para ver. Certo. Tchau. Tchau para vocês.